E agora o vídeo sobre nervos cranianos. Esse vídeo eu não vou fazer ele um exame físico por se tratar de alguns equipamentos, por exemplo, como martelo para realização do exame do, do nervo vestíbulo coclear, que eu não teria, então assim, para não ficar só um exame diferente, não realizar por falta de instrumentos, né? Resolvi fazer ele todo descritivo, mas aí eu vou abordando, acho que mais a fio, como a senhora tinha solicitado. Bora lá. Como eu falei, a gente tem 12 pares de nervos cranianos. O primeiro par que a gente tem é o nervo olfatório. Ele, como o próprio nome diz, né, já é responsável pela questão do olfato. Então, quando esse nervo é comprometido, o que acontece? A gente basicamente não consegue ter a sensibilidade não respiratória, mas sim de odores. A gente não consegue reconhecer certos odores. Muito comum durante a síndrome gripal, que é o que a gente bem tá vendo agora, né, durante a pandemia do Covid, que são pessoas que não conseguem reconhecer o cheiro. E aí, quando o médico vai fazer o exame físico, é comum que ele apresente várias substâncias para o paciente inalar e tentar reconhecer alguma delas. O segundo par de nervo é o nervo óptico. Ele, qual é a desenvoltura dele, né? Responsável pela sensibilidade à luz. Então, é como eu enxergo e quando eu enxergo, se minha pupila está dilatando, se não está, se eu consigo reconhecer as imagens que eu enxergo. E aí, como a gente faz esse exame, né? O médico ou o enfermeiro, vale lembrar que esses exames, eles não são privativos da medicina em si, o enfermeiro pode estar realizando. Ele apresenta uma pequena lanterna, né? Aquelas lanternas que vêm em canetas, no olho do paciente. Então, observa se a pupila dele dilata, se ele tem essa sensibilidade ou não. O terceiro nervo não é só um aglomerado dele, né? Mas ele age junto com o quarto e o sexto. Ou seja, é o nervo oculomotor, o nervo troclear e o nervo abducente. Então, eles agem no mesmo sentido, que é a movimentação ocular. Claro que cada um fica responsável por um trecho, mas o destino final dele é a movimentação dos olhos. Então, quando que esses nervos, eles são acometidos, né? Quando o paciente, de repente, tem uma paralisia, paralisia, como se diz, facial, não consegue movimentar o olho, ou um AVC, por exemplo, né, que é muito comum a gente observar que o olho fica torto. Pode ser voltar essas funções depois? Pode, dependendo do nível de lesão que esses nervos sofreram. Então, como é que ocorre isso, né? Quando o motivo, né, do nervo ter acometido, ele foi se instaurado. Quando o médico vai fazer o exame, ele faz exatamente o sentido de observar o quanto o olho da gente consegue movimentar, né? Então, até 180 graus é algo real, algo ideal. Agora, se o olho do paciente não consegue se movimentar tudo isso, ou com um nível menor, é observado também, relatado, e aí a gente consegue mais ou menos identificar qual é o nível de lesão esse nervo. Nosso quinto nervo é o nervo trigêmeo. Ele já é responsável pela questão da mastigação. Então, quando a gente vai fazer esse tipo de exame físico, é muito comum que o responsável pelo exame ele peça para que o paciente abra a boca, feche, repita o movimento de mastigação. Quando esse nervo foi comprometido, o paciente ele não consegue fazer a mastigação e algumas palavras também ele não vai conseguir pronunciar muito bem. Então, até o sentido fono do paciente fica comprometido. Não pela produção sonora, mas pela pronunciação no sentido do abrir e o fechar da boca. O sétimo nervo que a gente tem é o nervo abdutor. Ele é responsável pela questão de movimentar. Perdão, é o sétimo nervo. O sétimo nervo que a gente tem é o nervo facial. Ele é responsável pelo sentido próprio mesmo do rosto da gente, né? Nossas expressões faciais. Esse eu acho que assim, é o mais fácil da gente identificar que tem algo de errado com aquele paciente. Porque de repente ele sorri de um lado, mas o outro lado não corresponde. E o rosto da gente ele tende a ser simétrico. Então é muito difícil você só sorrir de um lado, você só fazer uma expressão de um lado. Geralmente as linhas expressivas elas são de um sentido horizontal, tá? Então vai um lado, vai no outro. E aí o exame físico é exatamente isso mesmo, é você pedir ao paciente para que ele sorria, para que ele faça expressões e você tentar reconhecer ou não.
Então, se o paciente não está tendo essas expressões, pode ser uma acusação de comprometimento nesse nervo. Novamente, é muito comum que aconteça durante paralisias faciais e acidente vascular cerebral também. Nosso oitavo nervo é o nervo vestíbulo coclear. Nesse sentido, ele é responsável por dois pontos: o ponto de equilíbrio do corpo e o ponto de ouvir. Esse daqui é aquele que eu citei, né? Que é a utilização, há a necessidade de utilização de um martelo, porque ele vai emitir ondas vibracionais diferentes, tá? Um mais agudo e outro mais grave. O médico ele emite esse som perto do ouvido do paciente, pede para que ele diga qual é o mais agudo e qual é o mais fino. E aí, a depender de como o paciente reconheça ou não esse som, já é um indicativo de lesionamento desse par de nervo. Já no sentido de vestíbulo, ele é responsável pelo equilíbrio. Então, quando o médico vai fazer esse tipo de exame, ele pede para que o paciente fique em pé com os braços estendidos no sentido horizontal por pelo menos 1 minuto. E aí ele vai observar se esse paciente ele teve ou não condições de manter esse equilíbrio ali. Algo muito similar também, né, que é quando os policiais estão fazendo blitz, eles pedem para que o condutor tente ficar em pé, por exemplo, em um pé só apoiado por um certo período de tempo para ver se ele está conseguindo manter o equilíbrio, se tem indicativo ou não de álcool no organismo. Então, no sentido do exame físico, se esse paciente ele não está conseguindo manter o equilíbrio, ele não consegue identificar quais das ondas emitidas pelo martelo é mais grave e qual é mais aguda, também é um indicativo de alguma lesão nesse nervo. Nosso nono nervo é o nervo glossofaríngeo. Como o próprio nome diz, né, vai estar ligado à questão faríngea, ou seja, a questão da sensibilidade degustativa. E aí, quando a gente vai fazer esse tipo de exame também, é comum que o médico peça para que o paciente experimente substâncias diferentes, né? Substância mais doce, mais azeda, mais salgada, e tente identificar. O interessante é que ele age junto com, do sentido, né, que a gente tá vendo agora de síndromes gripais, ele age junto com o nervo olfatório. Então, não quer dizer que são dependentes, tá? Mas podem estar relacionados no sentido de que eu estou tendo uma síndrome gripal e eu perdi minha sensibilidade degustativa, no caso degustativa, quando eu falo de sabores, e olfatória no sentido de odores. Então, pode acontecer uma só, pode, mas é muito comum também que aconteça as duas, e aí esse paciente ele não tenha essa sensibilidade. Novamente, também pode ser algo temporário. Algumas pessoas vão sentir por menos tempo, outras por mais tempo, algumas pessoas não sentem. Tudo isso vai depender do grau de lesão que o vírus promoveu nesses nervos durante esse certo período, tá? E aí, o normal é que a gente sinta o gosto, o normal é que a gente sinta o cheiro, mas se caso for acometido pelo nervo, possa ser que isso não aconteça. Nosso décimo nervo é o nervo vago. Esse nervo ele é responsável pela questão de movimentação dos músculos do abdômen. E aí, quando ocorre, né, o comprometimento desse nervo, é muito comum que a pessoa não consiga fazer certas movimentações. Dentre as movimentações, a gente fala os movimentos peristálticos e que são extremamente importantes para a questão a gente conseguir manter a regulação, né, nosso sistema excretor no sentido de defecar mesmo, né? Então acaba que não ocorre isso. E também no sentido de digestão, na condução do alimento por todas as partes do estômago para poder que ocorra a síntese de nutrientes. Nosso 11º nervo é o nervo acessório. Esse daqui, ele é bem interessante, porque ele não está ligado a um músculo só, mas a dois músculos que são extremamente importantes, que é o esternocleidomastoideo e o músculo do trapézio. A função do esternocleido, ele é movimentar a nossa cabeça e a função do trapézio é movimentar dos ombros. Então, quando ocorre alguma coisa com esse nervo específico, é muito comum que o paciente não consiga movimentar a cabeça, movimentar os ombros. E durante o exame físico, o médico, por exemplo, apoia a mão no rosto e pede para que o paciente gire o rosto mesmo, né, contra a pressão que a mão dele vai estar exercendo,
ou no sentido dos ombros, também ele apoia a mão nos ombros do paciente, peça para que esse paciente vença essa pressão que a mão dele está fazendo e movimente. Se caso isso não acontecer, também é um indicativo de comprometimento desses nervos. Por último, mas não menos importante, a gente tem o nervo do hipoglosso, que é responsável pela movimentação da língua. Então, aqui agora a gente entra dois sentidos: o sentido da fala, que a gente precisa da língua, né, para poder movimentar, para poder pronunciar as palavras, e a gente precisa da língua também no sentido alimentar, condução, movimentar o alimento dentro da boca, e também vem a questão de umidificar para melhorar, não melhorar, né, mas no sentido de auxiliar no a engolir o alimento. Quando ocorre comprometimento desse nervo, a gente também não consegue fazer esse tipo de movimentação. E aí há complicação, né? Porque abala no sentido de fala e abala no sentido de se alimentar. O ideal é que a gente consiga fazer isso, mas caso não conseguir, possa ser também um indicativo de comprometimento no nervo hipoglosso. Vale lembrar que esses exames só, eles não são suficientes para poder comprovar que tem algo de errado especificamente nos nervos cranianos, tá? É um indicativo. Então, para saber se realmente é algum problema nos nervos, a gente precisa de exames mais detalhados. Dentro desses exames aí, uma tomografia, ou uma ressonância, porque são exames mais detalhados e ajudam a gente a reconhecer melhor as questões do cérebro.